Bom dia, pessoal. Hoje eu queria falar com vocês sobre coletivos. Esta estrutura, né, esse tipo de organização que é comum dentro de partidos políticos e sindicatos, que hoje nós vemos tão presente, digamos assim, nestas eleições do Instituto Federal, né? Evidentemente, quando se ouve falar em coletividade, né, em decisões coletivas, isto soa bem, isto é algo que parece democrático, né? Mas hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o que são essas estruturas, a diferença dessas estruturas para agrupamentos de pessoas com interesse material em comum, ou panelas, por exemplo. A gente quer falar um pouquinho disso, né? Até porque eu tenho uma experiência com coletivos. Eu sou membro de coletivos no meu sindicato. Eu faço política fora do instituto e eu sei bem o que é isso. Ok? Pois bem, mesmo dentro de partidos políticos ou sindicatos, onde o próprio partido, né, já é uma organização que traz a ideia de afinidade, né, de tomar o mesmo partido, tomar partido por ideias em comum, por posturas em comum, mas obviamente, principalmente, né, hoje em dia em que os partidos são grandes, né, demais, é normal que haja diferentes formas de pensar dentro de partidos políticos e uma disputa pela liderança das ideias e desses partidos propriamente ditos. O mesmo vale para sindicatos, né? Neste sentido, pessoas buscam se organizar dentro desses espaços com seus afins, se organizar coletivamente para se fortalecer e fazer valer as suas causas, né? Isso a gente chama de coletivo. Então, na realidade, é como se você trouxesse um mundo da política no qual os sindicatos e os partidos políticos lutam, você trouxesse para dentro deles mesmos. É como se esses coletivos fossem partidos dentro de partidos, né? Ou sindicatos dentro de sindicatos, no caso do sindicato. Então, teoricamente, é uma disputa válida, democrática, né? E é uma ideia interessante a gente se organizar coletivamente. Ok? Então, posta esta introdução, aí eu passo a contextualizar o que eu acho que está acontecendo dentro do Instituto Federal com relação a essa denominação coletivo. Pois bem, a gente tem que ter bem claro uma coisa: é bom se organizar coletivamente, não é? Não é essa a nossa crítica. A questão é que deve haver honestidade de propósitos e transparência, né? Então vamos adiante no que queremos expor. Ora, veja, preocupa-me em primeiro lugar um pouco esta questão de coletivos dentro do Instituto Federal, caso eles sejam sombra de coletivos fora do Instituto Federal. E aí perde essa questão da transparência e da honestidade de propósitos. Por quê? Nós sabemos que partidos políticos, inclusive, treinam seus militantes para isso, né? Para conquistar opinião, para conquistar pessoas, para conquistar voto, né? E hoje em dia existe uma tendência de avanço de partidos políticos sobre sindicatos e sobre escolas, né? Então, quando você vê
um coletivo se organizar naturalmente, de forma transparente, aberta, em qualquer espaço, inclusive nas escolas, se ele nasce na escola, eu acho interessante. Todavia, se ele é um braço de um outro coletivo que está fora da escola, eu vejo um perigo muito grande de aparelhamento aí. E é nesta hora é que falta o requisito mais básico, que é a questão da transparência. Evidentemente que essas pessoas que são filiadas a um partido, por exemplo, que se organizam dentro da escola e formam esses coletivos, elas não são transparentes, elas não vão dizer o seu verdadeiro propósito, elas estão ali para conquistar, né? Elas estão ali para promover o crescimento do seu partido dentro da escola. Então, esta é uma vertente que não me agrada e eu acho perigosa no sentido do aparelhamento da escola. Por outro lado, acho que toda organização de grupos deve ser transparente para o bem da escola. Agora eu não estou mais falando de partido político, estou falando da escola em si, né, dos grupos que disputam poder dentro da escola. Esta máscara de coletivo, como eu disse no início, a própria palavra coletivo já soa bem, já remete a pensar em democracia. Essa máscara de um coletivo, ela na realidade esconde ou pode esconder intenções escusas por trás. Por exemplo, grupos de pessoas que se organizaram e já tem toda uma infraestrutura, uma estrutura, melhor dizendo, mapeada de quem vai ser o que numa gestão de cargos. Eles se organizam, formam um núcleo comum e dali começam a arrebanhar pessoas para este coletivo no sentido de se fortalecer. Então aí também você não vê transparência, você vê a manipulação, você vê a mentira, você vê o controle. Neste sentido, eu acho que o coletivo pode ser aí um disfarce, melhor dizendo, para intenções escusas, né? Você cria essa aura de que nós somos um grupo que democraticamente discutiu que isso, que aquilo outro, e disfarça na realidade esse interesse de um subgrupo que está ali dentro manipulando o resto. Então, na realidade, é uma panela, não é um coletivo. Perceberam a diferença? É uma panela que pode até ser um grupo de mercenários ali. Está todo mundo atrás de cargo. E quando a pessoa defende o seu líder do coletivo, ela está defendendo ela mesma, o cargo que ela já tem garantido naquela gestão. Por isso que defendem com unhas e dentes seus líderes, né? Porque é um grupo que visa interesse em comum. E eu já vou explicar daqui a pouquinho como é que é arrebanhado como são arrebanhadas as pessoas para dentro desse grupo e elas são manipuladas, que aí já é a questão do modus operandi, que eles são treinados para isso. Pois bem, o que que acontece? Eles têm um pequeno grupo, muito fiel entre si, e tem um projeto de poder, né? Então eles precisam de gente para engrossar as fileiras. Mas eles têm que manipular essas pessoas. Eles têm que fazer essas pessoas acreditarem em uma causa. Então, como é que eles fazem? Ora, todo mundo tem boa fé, né? Se alguém te convidar para fazer parte de um grupo que está pensando em um projeto democrático, você vai aceitar, né? E uma outra faceta também é que você, uma vez nesse grupo, você se sente fiel a ele, você sente fiel o dever de lutar pelas causas desse grupo.
E aí é que eles te capturam e te aprisionam. Como? Então é como eu estava dizendo, eles criam um núcleo inicial que só tem eles. Logo, eles são a maioria absoluta. Qualquer um que entrar ali vai ser minoria e vai ser facilmente convencido das ideias deles. Porque eles, obviamente, vão dizer que as decisões ali no grupo são o quê? Democráticas. Mas só que eles são a esmagadora maioria. Então eles vão chamando um a um para dentro desse grupo e vão crescendo aos pouquinhos. Sempre eles sendo a maioria e convencendo o resto. E fazendo a cabeça de todo mundo. Gente, existe treinamento para isso em partido político. Treinamento de militância. Ninguém é ingênuo. Todo mundo sabe disso. Existe escola de formação política em partido político. Eles estão trazendo isso para dentro do instituto, né? Então veja. E daí eles vão arrebanhando as pessoas. E as pessoas se sentem, como eu disse, adeptos daquela causa. E aí a coisa exponencialmente progride. Gente vai trazendo mais gente, mais gente, mais gente para dentro daquela panela, aquela panela de pressão, aquela ideia. Evidentemente são pessoas hábeis, né, nas técnicas de convencimento, de persuasão, né? São pessoas que têm esse dom, são lideranças. Então nesses grupos, o que você tem? Você tem, a maioria deles são ingênuos que estão ali, foram arrebanhados. E você tem lideranças que são formadores de opinião ali, que vão controlando o resto. Se você souber a verdade, né, que há por trás daquele discurso, os interesses escusos, você sai dali. Mas na realidade não vão deixar você saber, porque é tanta informação na tua cabeça, né, que já foi organizada para passar para você, que, por exemplo, você não vai saber que um dos líderes desse grupo foi o que derrubou a Statuinte, foi o carrasco da Statuinte, né? Ninguém vai comentar isso lá dentro. Ninguém vai comentar que em um dado grupo tem muitos pró-reitores da gestão que eles mesmos criticam, né? Então, é como se fosse assim um ambiente apropriado para você manter viva aquela lavagem cerebral que está ali, que aquele pessoal está sendo arrebanhado mesmo. E é como eu insisto em dizer, essas pessoas são inteligentes, são treinadas para isso. Eles sabem como fazer isso. Eles são militantes muito experientes. E eu tenho orgulho de dizer que eu sou militante também. Agora, o problema é quando você usa aquilo que você sabe a respeito de militância, não para fazer política como a gente faz lá fora, mas usa as suas técnicas de militância para fazer uma política pequena, comezinha, com interesses escusos aqui dentro, né? Eu acho que é como que se você fosse um médico, cirurgião, ginecologista, por exemplo, e você usasse para fazer aborto ilegal, né? Eu não sou contra o aborto, eu sou contra o aborto ilegal, mas só um exemplo, quer dizer, como que você pode, né, fazer uma coisa dessas, tá? Pois bem. Então, gente, fiquem atentos, assim, e não se sintam presos a nada. Deixa eu dizer uma coisa para vocês muito séria, que eu sei disso que acontece. Eu sei. Você está aqui num grupo de WhatsApp, eles vão te jogando ali dentro, vão te socando no grupo de WhatsApp, muitas vezes a sua revelia, eles pedem para que um indique o outro. É que nem aquela coisa do Conde Drácula com os vampiros, né? O Drácula faz o primeiro vampiro e aí exponencialmente um vampiro vai capturar outra pessoa para ser vampiro e vai, né? Mas eles te jogam dentro desses coletivos, desses grupos de WhatsApp deles, mas você não sabe, você precisa saber que tem outros grupos que às vezes são de WhatsApp, mas na maioria das vezes são de um outro software chamado Telegram, que nesses outros grupos estão só eles, estão só os líderes. E ali eles combinam como eles vão fazer a tua cabeça.
como eles vão te manipular. Então, não se deixe enganar por isso. Volto a repetir, eu tenho orgulho de dizer que sou membro de coletivo, sou membro lá fora, no meu sindicato, né? Eu acho uma organização interessante. Agora, o uso que está se fazendo disso dentro do Instituto Federal, ele é muito perigoso. Perigoso porque não é transparente. Ele soa a manipulação. Soa a um pequeno grupo, não discutindo nada coletivamente em si, mas fazendo uma lavagem cerebral em muitas pessoas que estão ali e tenho certeza que são de boa fé, que estão ali. Lógico, porque ninguém vai fazer dentro de um coletivo, essas lideranças não vão fazer um discurso horroroso. Lógico que eles vão fazer um discurso bonito, democrático, que é exatamente para atrair as pessoas, né? Ninguém atrai pessoa com sal, atrai com doce, atrai com coisa que as pessoas gostam. Então, cuidado, e principalmente é importante você observar a distância entre aquilo que a pessoa diz e aquilo que ela praticou a vida inteira, inclusive contra a estatuinte. E outros, não só esse, outros. Todas essas gestões, essas candidaturas modernas aí, todas têm as mãos sujas de sangue da estatuinte e N outras arbitrariedades que elas fizeram, tá? Então, tentei assim explicar nesse vídeo para vocês o que é essa questão que está sendo usada aqui de coletivo. Cuidado com isso. A palavra coletivo soa bem, é democrática, é bonita. Se organizar coletivamente é bonito. Mas cuidado com as eminências pardas, que inclusive lançam candidaturas que são quase que marionetes. Cuidado. Cuidado com a manipulação da tua mente. Você não é obrigado a ficar em lugar nenhum, né? Esta semana um amigo saiu de um coletivo desse porque estava muito decepcionado, mas normalmente as pessoas ficam porque se sentem comprometidas. As pessoas são honestas, têm uma tendência a ter boa fé. Se ela foi convidada para entrar ali e aparentemente houve uma discussão democrática ali, a pessoa fica ali, ela veste aquela camisa, digamos. Mas tudo isso é planejado para te capturar, entendeu? E para te capturar, repetindo já, tem que ter uma causa. E essa causa foi bolada por eles para te agradar, para que você engula isso e fique fiel à causa. Mas na realidade você está sendo fiel aos interesses deles. Então esses coletivos, na realidade, dentro do Instituto Federal, eu tenho observado que eles têm sido espaços de lavagem cerebral, manipulação e controle, principalmente manipulação, que é uma palavra muito feia, né? As pessoas têm sido manipuladas por essa atração, né, que é colocada por coletivo, essa imagem que se vende, olha, venha para o nosso coletivo discutir democraticamente e as ideias não serão minhas, serão nossas. São deles sim. Desde o início eles eram a esmagadora maioria. Quem foi entrando, se discordou, teve que adequar e aceitar o que a maioria determinou, democraticamente. Então isso tudo é planejado. Tudo é planejado por eles. É um grupo que foi treinado em partido político, tem este know-how, foi treinado para fazer política, para manipular pessoas. Eles são treinados para isso, para convencer pessoas. Eles sabem fazer política muito bem, esse tipo de política. Tá bom? Então era esse o recado que eu queria dar sobre esses coletivos por enquanto. Então, pessoal, não se deixe levar em nada, por nada, a não ser pela sua consciência. A ideia é transformar você num soldado a serviço deles. Olha o que está acontecendo, que vem chegando até mim cada vez mais, incomodando pessoas de manhã, de tarde e de noite, disparando telefonema, WhatsApp. Eles estão trabalhando como uma verdadeira gangue de mercenários, pedindo voto para o candidato deles. Eles não param, não dormem. É impressionante. As pessoas vêm falar comigo dizendo: Antônio, eu não aguento mais esse assédio, né, na véspera de eleição.
Tem que deixar as pessoas assistirem os debates, como assistiram, fazer a sua reflexão e votar. Mas eles não querem deixar você pensar, não querem deixar você sossegado. Então é um exército de mercenários, na realidade, não é coletivo coisa nenhuma. Um exército que tem, na sua maioria, infelizmente, pessoas ingênuas e de boa fé, que estão sendo enganadas, trabalhando para um grupo menor. Estes sim, os verdadeiros mercenários, que já tem tudo cargo garantido. Tem tudo cargo garantido. Por isso que eles estão nessa luta. Eles lutam muito mais por eles mesmos do que pelo chefe. E aí você, que é o ingênuo, você está ali no meio daquele coletivo fazendo o trabalho de soldado raso para esse pessoal, acreditando numa causa falsa, porque até ontem era uma gestão, né? Você está trabalhando para esse pessoal, liberte-se disso, tá bom? É a minha dica, né? Tamo junto, até a próxima, beijo no coração, só falta um pouquinho, a liberdade está logo ali. Tchau, tchau.